pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra que 58% dos brasileiros sentem vergonha dos ministros do STF, enquanto 30% falaram em orgulho da Suprema Corte. A pesquisa perguntou aos entrevistados se eles tinham mais orgulho do que vergonha ou mais vergonha do que orgulho de uma série de instituições, grupos e pessoas. E os três poderes amargaram índices de vergonha similares. 56% dos brasileiros declaram ter vergonha do presidente Lula, 58% disseram ter vergonha dos deputados federais atuais e 59% sentem vergonha dos senadores. Já o grupo formado por vereadores, prefeitos, governadores e forças armadas teve um índice maior de orgulho do que de vergonha. Luiz Arthur Nogueira, a gente tem uma pequena pegadinha nessa pergunta, né? Essa pergunta ela é um pouco induzida, porque, veja bem, perguntam se tem mais orgulho do que vergonha ou mais vergonha do que orgulho. Eles dão a possibilidade do orgulho, portanto. Eu queria ver, sem a possibilidade do orgulho, qual seria a porcentagem de vergonha. É verdade. Ô, Geise, meu comentário aqui é muito simples, né? Quando você fala que você tem vergonha de algum poder, é que você está avaliando ele de forma muito negativa. Então, se você tem vergonha do governo federal, não tem problema. Na próxima eleição, troca. Você tem vergonha do Congresso? Não tem problema. Na próxima eleição, troca. Agora, se você tem vergonha do Poder Judiciário, você faz o quê? Esse é o ponto, não faz nada. Então, para mim, me assusta muito o único poder que não é eleito diretamente pelo povo ser o pior índice de vergonha. Ou empatar como o pior índice de vergonha. Porque a gente não pode trocar, não tem nada para fazer. É por isso que eu tenho dito, Geise, o ano que vem, mais importante do que a eleição presidencial é a eleição para o Senado. Vamos eleger 2/3 do Senado. E é o Senado o único órgão que pode recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar, ou seja, no Poder Judiciário. Bellucci, é interessante essa questão do Senado. Daqui a pouco falaremos a respeito da manifestação que aconteceu ontem aqui na Avenida Paulista. E 59% dizem sentir vergonha dos senadores. Um mote que nós estamos vendo nesse período atual da política é de que a reforma tem que acontecer no Congresso e tem que acontecer também no Senado. Então é uma baita de uma reforma pela frente. 59% é um número bastante expressivo. Perfeito, Gigiane. É até uma contradição de saída, de largada, essa questão da gente pensar numa reforma em termos do sistema político feita pelos políticos que se beneficiam desse sistema. Então acaba sendo, infelizmente, um devaneio, na verdade, porque não haveria como o próprio sistema mudar o sistema do qual ele está usufruindo. Lembremos que um grupo de deputados ou senadores faz pouquíssima coisa. Vídeo que a gente assiste diariamente com os presidentes das casas simplesmente determinando que a casa vai tocar ou não. Ele tem o poder de barrar pedidos de impeachment. O presidente da casa concentra muitos poderes e, na minha visão, essa estrutura já foi pensada nesse sentido. Vide a questão do Senado ter alguns poderes diferentes do Congresso, como essa questão do impeachment de ministros do Supremo, e aí você tem essa questão de vários estados cujo PIB é menor que um bairro de São Paulo, que tem 3 senadores também. Ou seja, então, tudo é desenhado para favorecer o sistema. Vide que senadores aqui do Sudeste dificilmente alcançam cargos grandes dentro do Senado. Opera-se ali uma oligarquia de mando no Brasil e segue mandando. E faz essa tabela mal feita com o Supremo Tribunal Federal, mas que atinge os seus objetivos. Então, a eleição do Senado é muito importante, mas é muito importante que ela tenha algum pé na realidade. A gente, como população, quer mudanças muito drásticas. A mudança política nem sempre atende a todos os anseios. Também existem muitos canalhas que usam a frase a política vai fazendo o que é possível e tal, para não fazer nada, que essa frase também vem desde lá de sempre. Vamos fazer o que dá e nunca faz nada. Mas eles continuam com os cargos e com todo o sistema político em suas mãos. A direita tem que ter mais estratégia e menos blá 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 em rede social, Geisiane. Ana Paula Rocha, outro ponto que é interessante da gente observar é justamente em relação a uma aprovação. Vamos usar aqui a palavra aprovação de novo, né? A pergunta, ela é tendenciosa porque ela dá a opção ali de orgulho, né? Ela dá a opção de orgulho, ela não é realista do quanto você sente, quanto por cento você se sente envergonhada, ela não coloca uma escala, ela dá essa opção de orgulho. Mas olha que interessante, Ana, talvez seja uma leitura dessa pesquisa do quanto o brasileiro está demasiadamente incomodado, para dizer o mínimo, com esse desarranjo dos poderes
dentro da nossa política atual, porque male ali essa política mais próxima da gente, então essa política municipal e a política de governança dos executivos dentro do Estado, elas funcionam melhor, elas funcionam com menos intervenção do STF, ao passo que o Congresso está dormindo junto com o Senado e que o STF usurpou absolutamente tudo e está sempre legislando. Geise, esse era um ponto que realmente eu ia comentar. Primeiro, me causou estranheza o tipo da pesquisa, né? Quanto de vergonha ou de orgulho você tem de determinada instituição ou determinada figura política, quando, na verdade, antigamente, até pouco tempo atrás, a gente fazia pesquisa sobre o nível de aprovação das figuras públicas e das instituições. Agora a gente já chegou num patamar tão complicado que a gente já está perguntando quem tem vergonha do quê. Eu acredito que essa diferença é porque no cenário federal, onde nós temos aí as perguntas sobre quem tem vergonha do Lula, que é a maioria das pessoas, dos deputados federais, do Lula porque ele está fazendo um péssimo governo e está aí viajando pelo mundo como se fosse um popstar, fazendo a gente passar vergonha, porque ele não é essa liderança internacional que ele quer fazer parecer ser aqui para o público interno, acompanhado da sua primeira-dama icônica. Os deputados federais, porque estão sendo um nada. Nós não precisamos. Uma das formas de você ter uma ditadura é anular o Congresso Nacional, e isso está sendo feito. Nada que se decide ali vale para alguma coisa, porque quando é do interesse do Executivo, o Supremo Tribunal Federal anula. Os senadores fazendo cara de paisagem, porque poderiam resolver a situação que nós estamos vivendo de abuso de poder por parte do STF, e o STF nem se fala. Então, no plano federal, a gente tem aí uma perseguição política, um governo que nada faz, e por isso esse alto índice de vergonha, né, que antigamente a gente ia pesquisar a aprovação, então agora um alto índice de vergonha. Com relação aos prefeitos, Forças Armadas e governadores, eles estão um pouco fora desse jogo da perseguição política, desse embate de narrativas cada vez mais truncadas, que não fazem o menor sentido, essa ditadura do STF. E os prefeitos ainda têm um detalhe muito interessante, porque o PT, que é o partido do presidente Lula, ele elegeu apenas 252 prefeitos nas últimas eleições, num universo de 5 mil municípios, sendo que dessas 252 prefeituras, apenas uma capital, que é Fortaleza. Então o PT, do ponto de vista de prefeituras, ele se tornou, em 2024, um partido nanico. Então você veja que a aprovação dos prefeitos também não resvala em algum tipo de aprovação do PT, visto que ele tem pouquíssimas prefeituras no universo total. E de governadores, nós temos alguns governadores que estão sendo expoentes no Brasil, inclusive com condições de se tornarem presidenciáveis, fazendo um excelente trabalho nos estados. E aqui eu quero destacar o estado de São Paulo. Por quê? Porque o estado de São Paulo é o coração financeiro de Minas Gerais. E aqui eu não estou fazendo propaganda para o Tarcísio nem nada, até porque, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Romeu Zema em Minas Gerais, mas eu tenho uma teoria de que o Brasil, nesses 18 anos que foi governado pelo PT, nós só não tivemos um colapso financeiro talvez irreversível porque São Paulo nunca foi governado pelo PT. São Paulo é o coração financeiro do Brasil. Se o PT tivesse feito em São Paulo o que ele fez em Minas Gerais, no governo do Fernando Pimentel, que ele quebrou o estado de Minas Gerais, as consequências para o Brasil, se isso fosse feito em São Paulo, seriam desastrosas. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E aí eu acho que é isso, esse resultado dessa pesquisa inusitada sobre quem tem vergonha de quem, é resultado de todos esses detalhes que a gente está vendo aí.